Boa noite, caros irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Vamos começar mais uma reunião pedindo aí a colaboração da canção. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAD é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso Deus, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio, pela canção. Vamos ler agora uma página do livro Episódios Diários, de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. O título é Preparação. A fim de ser preservado e mantido, o corpo exige cuidados vários, desde a higiene à conservação das peças que o constituem, sem o que inumeráveis males lhe perturba o equilíbrio, interrompendo-lhe a existência. Assim também a alma, responsável pela organização somática, é a geradora de forças que facultam a vida física, exigindo, por consequência, atendimento especial, sem o que se lhe desarticulam os equipamentos sutis, fazendo-a tombar no desfalecimento ou na alucinação, com todos os prejuízos disso decorrentes. Desse modo, antes de qualquer atividade, ao iniciar-se o dia, reserva-lhe alguns minutos para a sua sustentação. Faze uma pequena leitura de página otimista e consoladora, que te fixe clichês mentais positivos e agradáveis. Medita um pouco no seu conteúdo valioso, como a imprimi-lo nas telas delicadas da memória, de modo que dele te impregnes, estabelecendo uma disposição favorável às lutas que enfrentarás. Encerra esses minutos com uma prece, por meio da qual intente sintonizar com o pensamento da sabedoria universal, aurindo inspiração e forças no amor de Deus. Equipado com essas energias, terá atendido em terapia preventiva a tua realidade eterna, o eu espiritual, podendo então partir para os primeiros confrontos da experiência do teu novo dia. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e dizer assim: Mestre Jesus, amado Pai,
Muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo e aprendendo da sua palavra. Ilumina nossos corações, nossas mentes, para que possamos não só guardar esses ensinamentos, mas colocá-los em prática em nosso dia a dia. Abençoa, Senhor, a todos os presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube. Abençoe a todos, Senhor, sem distinção. E com sua permissão, damos início a mais uma reunião. Muito obrigado, Senhor. Agora, o palestrante aí está com a palavra. Ficou? Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez, uma grande alegria estar com vocês aqui na Casa das Aprendizes. Todos nós, aprendizes que somos, uma grande alegria, sempre a recepção, o carinho que eu tenho aqui. E sou Rubens Almeida, trabalhador do Lar Paulo de Tarso, lá de Copacabana, e também trabalhador do CERJ, nossa federativa, Conselho Estadual, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Certo? Visitem nossa página nas redes sociais, nossa página, nosso site, conheça um pouquinho mais da federativa, é sempre muito importante essa proximidade da federativa com as casas espíritas, com o movimento espírita. Agradecemos muito sempre que vocês conheçam um pouco do nosso trabalho. Bem, hoje vamos falar sobre a vivência do Evangelho. E eu fiquei muito contente quando me pediram umas semanas atrás para fazer essa palestra. E quando me pediram para fazer essa palestra, me falaram o seguinte. Eu perguntei, tem uma bibliografia? Aí a pessoa falou assim, não, Rubens, faz a vivência do Evangelho, não precisa, você faz da forma que você utiliza os livros que você quiser. Eu falei, tá ótimo. Tá? E fui pesquisando, e fiquei pensando que eu fiz essa palestra a primeira vez semana passada, e hoje eu escolhi também, tenho a grande alegria de vocês sempre permitirem que eu escolha os temas para trazer. Isso é uma maravilha, gente, vocês não têm ideia, é uma beleza. Então, eu pensei, nossa, amanhã vamos estar lembrando do nosso Mestre Jesus sendo crucificado. E para muitos é o ápice do Evangelho de Jesus, é o ápice de todo o planejamento divino para o Mestre Jesus. Eu, particularmente, sempre penso que é muito mais importante a ressurreição, muito mais importante é o momento em que ele ascende aos céus e nos deixa a ordem de levar o Evangelho. Mas é um grande marco, muito importante, até para marcar tudo que os profetas disseram em suas predições, 800, 500, 300 anos antes de Cristo, 400 anos de Cristo. Então, pensei, vamos falar sobre a vivência do Evangelho. E outra coisa que eu fiquei pensando também, quando eu estava escrevendo esse roteiro, foi que, me deu a liberdade de eu falar do jeito que eu quiser, né? Eu fiquei pensando, vou falar do Evangelho, das suas belezas, do seu romantismo, da sua maravilha que é o Evangelho, né? Ou vou falar do desafio que é viver no Evangelho? E vocês acham que eu fui por qual caminho? Qual? Desafios. Vamos para os desafios. O Evangelho é belo, todo mundo nós sabemos. Mas os desafios de seguir esse Evangelho? Estamos preparados? Estamos prontos? Estamos nos deixando levar por diversas questões ou estamos, de fato, vivenciando o Evangelho? Então, é o nosso desafio. E todo desafio ele é repleto de questionamentos, certo? Vamos lá, vejam estas questões. Primeiro, todo mundo fala de Evangelho, né? Mas o que é Evangelho? Já pensaram nisso? O que é Evangelho? Sabemos que é boa notícia, boa nova, sabemos da questão semântica. Mas espiritualmente, teologicamente, o que é o Evangelho? Vejam bem estas respostas. Um cântico de esperança do povo judeu, do povo hebreu, melhor dizendo. Né? É isso.
Ou seja, o evangelho foi feito porque o povo judeu na época, o povo de Israel, o povo hebreu, estava em dificuldades e precisava de alguma coisa para suprir essa necessidade? É um texto adaptado para garantir a coroa de príncipes terrestres? Ou seja, algo que foi formatado conforme o interesse dos poderosos para se perpetuarem no poder? Será que é isso? Uma palavra vazia sem significação objetiva na atualidade de valores espirituais decadentes. É isso? Uma palavra vazia? Não, né? E guardem esse questionamento. Causa de complicadas e extravagantes teorias salvacionistas? Ou seja, pega o evangelho e vão fazendo mirabolâncias mentais para explicar os nossos erros? Motivo de guerras sanguinárias? Não, né? Mas quantas e quantas guerras foram levantadas com o evangelho na frente? Com Deus na frente, com Jesus na frente. Quem diz isso é Humberto de Campos, em 1938. São questionamentos que Humberto de Campos vai fazer para desenvolver um raciocínio sobre o que é o evangelho. Tá? E vejam, o que eu falei para vocês guardarem a terceira pergunta. Palavra vazia na atualidade de valores espirituais decadentes. Vejam, Humberto de Campos fala que a sociedade estava decadente em 1938. Se ele tivesse agora que falar a mesma coisa, o que ele diria? Nossa, se em 38 estava decadente, imagine hoje. O absurdo que está a nossa sociedade. Mas isso, queridos, é o que nós fazemos do Evangelho. Isso é o que nós fizemos do Evangelho durante toda a trajetória humana. Todas essas perguntas de Humberto de Campos, nós podemos responder que sim. O Evangelho foi usado para a guerra, foi usado para perpetuar poder. É uma palavra vazia hoje para muita gente. Se falar em Evangelho em determinados lugares, riem da nossa cara. Simplesmente, quando é só isso, riem da nossa cara. E, infelizmente, não parece, mas o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo até os dias de hoje. Quando nós pensamos, eu vou falar disso mais à frente, em outras designações religiosas, que nós vemos a perseguição que tem, existe, obviamente que existe, mas o cristão é muito perseguido até os dias de hoje. Enfim, o que é o Evangelho? E não tem melhor explicação do que na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer o seguinte: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria de disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originam das questões de dogmas. Ou seja, aqui os espíritos estão dizendo, juntamente a Kardec, que quando nós enfrentamos, encaramos, olhamos o Evangelho de frente, não tem condição de nós não nos transformarmos. A nossa incredulidade se quebra totalmente. E sobre o Evangelho do Cristo, não importa a designação cristã que eu sou, não importa o meu pensamento, minha nacionalidade, nada. Porque o Evangelho do Cristo é muito, muito além de qualquer coisa que nós podemos nos colocar. Por isso ele diz, jamais se constitui matéria de disputa religiosa. Ou seja, quando Kardec fala sobre religiosa, aqui é importante colocar voltado para a ideia de religiosismo. Por quê? Como eu falei para vocês, a moral do Evangelho, qualquer religião se curva. Mas, como existe a questão dos dogmas, necessariamente vão dizer que está errado porque é o dogma da sua religião, que uma coisa ou outra não está certa. Mas quando nós pensamos na essência do Evangelho, na sua moral, do que tem de mais importante, não existe religião que não possa, que não deva se curvar essa moral. Por que é importante quando pensamos dessa forma? O Evangelho de Jesus, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, antes dessas palavras, Kardec vai colocar, logo no iníciozinho da introdução, que ele se divide em 5 partes. E são a vida de Jesus, quer dizer, parte histórica, nós vamos ver ali desde Jesus do nascimento, tudo o que acontece na sua missão, crucificação, ressurreição. Evangelho
uma parte do Evangelho é essa. A segunda parte são os milagres. São os diversos milagres que Jesus opera. Terceira parte são as predições, os momentos em que Jesus prediz o que vai acontecer, e ele faz isso fartamente, e muito interessante, por muitas vezes não parece, mas Jesus está fazendo predições, não diretas, mas quando nós vamos aprofundar no pensamento do que ele está colocando, é uma predição, e todas as predições que Jesus postulou, todas elas se concretizam até na atualidade. Temos também as palavras tomadas de Jesus, ou seja, o que estas diversas religiões escolhem do Evangelho para ser seu dogma, tá? Seu fundamento, e a quinta parte, que é a mais importante, a parte que é o que nós vimos aqui, tá? Nessa belíssima referência do que é o Evangelho do Cristo. É a sua parte moral. É a sua parte onde a ética é absoluta. Todos nós sabemos que moral é uma coisa, a ética é outra. A moral aqui na nossa cidade, numa capital é uma, no interior é outra. A nossa moral aqui num país sul-americano é uma, num país nórdico é outra. Tá? Mas ética não. O que é ético aqui é ético em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, quando pensamos na moral do Cristo, que tem uma ética irrefutável, nós vemos essa beleza de explanação. Tá? Não tem como nós não nos curvarmos ao Evangelho. Tá? Então, já que nós estamos falando de Evangelho, vamos tomar um trecho do Evangelho, e esse trecho do Evangelho, Marcos capítulo 8, os maiores estudiosos, os maiores teólogos passados da humanidade, enfim, tratam esta cura de Jesus como a mais impactante, a mais importante. Tá? Nós vamos ter várias curas no Evangelho, mas esta, em Marcos 8, é a mais importante. Por que ela é mais importante? Aqui, Marcos traz detalhes nessa cura que não existe nenhum outro tipo de cura. Essa aqui já cabe um seminário. Tratar desse trechinho aqui, horas falando, tranquilamente. Mas só para vocês perceberem, veja o que ele diz aqui. Resumindo, vocês estão lendo, Jesus chega em Betsaída, ele vai encontrar o cego, pedem para ele curar esse cego. Jesus vai tirar esse cego da aldeia, vai tratar desse cego, vai impor as mãos, vai cuspir no olho do cego. Tá? Isso era comum, tá, gente? O uso da saliva, naquela época, na antiguidade, e até há muito pouco tempo atrás, era tido como terapêutico. Por isso aqui, Jesus usa a saliva diretamente no olho, e tem um momento que ele usa na terra. Ele cospe na terra, faz uma massinha e também faz uma cura. E quando Jesus faz isso, Jesus vai perguntar para ele, vai ver com ele, né? Ele vai dizer que está vendo homens como árvores. Tá? E Jesus, mais uma vez, vai tomar ele pela mão, vai impor as mãos e vai ver, ver com ele se ele está enxergando. E ele vai dizer que está enxergando claramente. E Jesus vai dizer para ele, indo para casa, não entre na aldeia, nem digas o que a ninguém da aldeia. Tá? Vejam bem, Jesus faz uma cura, com várias nuances, tá? Essa cura. E o que acontece? No momento dessa cura, vejam, Jesus está chegando a Betsaída. Quer dizer, Betsaída é margem ali do mar de Tiberíades, mar da Galileia. O momento que Jesus está acontecendo isso, ele está num barco no mar da Galileia e chega ali em Betsaída. No mar da Galileia, os seus discípulos estavam reclamando porque só tinham um pão para comer. Vamos pensar no seguinte, Jesus estava num barco com seus 12 discípulos e eles estavam, os 12, reclamando porque só tinham um pão para comer. Sendo que eles estavam vindo, tá? Eles estavam num ponto mais próximo à Galileia, eles estão atravessando o mar até Tiberíades, eles estão reclamando que só tem um pão, sendo que eles acabam de vir da multiplicação de pães. Ora, como é que você reclama que tem um pão só para comer, se você está do lado de alguém que multiplicou pão para 5.000 pessoas? Faz sentido? Tem alguma noção de
O que aqueles homens entenderam de evangelho? Da palavra de Jesus? Isso é importante porque é a pergunta que nós precisamos fazer nos remetendo a essa passagem. Quantas vezes Jesus tem que abrir, tem que limpar, tem que cuspir nos nossos olhos para nós entendermos o evangelho? Quantas vezes? Vejam, mais uma vez, os discípulos vêm curar 5.000 pessoas. Atravessam um trecho de um barco e estão reclamando que só tem um pão. Não é mais ou menos assim a nossa condição? Temos muita coisa, tá? Muita coisa, mas reclamamos que eventualmente não temos uma que nós queremos. Tá? E isso vai nos remeter à fé. Nós podemos viver o evangelho sem fé? Podemos? Vou fazer uma pergunta mais interessante para vocês. Nós podemos sair de casa sem fé? Imaginem, no mundo de hoje. Sem fé, é melhor ficar em casa. Não é isso? Então, é muito importante quando pensarmos nessa questão, por isso esse trecho do Evangelho é tão importante, ele é muito, muito interessante, porque mostra a questão da fé desse cego, da fé das pessoas da aldeia, da fé naturalmente que Cristo tem e da fé dos seus apóstolos. Por que Jesus, por diversas vezes, vai dizer o seguinte, uma frase que eu acho muito, muito, muito bacana: homens de pouca fé. E ele diz isso para os que ele escolheu para ficar próximo a ele. Por isso, quando nós tratarmos de fé, é muito importante pensarmos no que é fé. Fé é entrega. Fé é eu saber que eu tenho Deus, tá? Onipotente, onipresente, onisciente, soberanamente justo e bom, a cuidar de mim. Eu não posso temer nada. Por quê? Pensem no seguinte: eu hoje fui para o meu trabalho, voltei para casa, dei das coisas da casa e me preparando para vir para cá. Pensem no seguinte: sem Deus, qual a certeza que eu estaria aqui nesse momento? Mesmo com Deus, qual a certeza que eu estaria aqui nesse momento? Por que eu estou aqui? Porque eu tenho tranquilidade de estar o dia inteiro me preparando para estar aqui. Porque eu tenho fé em Deus. Por quê? Como eu brinquei, sem fé a gente não sai nem de casa. Sem fé a gente nem acorda. Nem acordar. Tá? Porque eu tenho a certeza que Deus, como eu coloquei, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, de tudo emana dele. Tudo é de um plano divino. O Evangelho é um plano divino. A minha vinda até aqui faz parte do plano divino, como de todos nós. Quem veio ouvir, quem veio falar, quem veio dar o passe, quem veio trabalhar na cantina, quem veio trabalhar no bazar, todos nós, cumprindo a sua missão, não existe missão maior, não existe missão menor, existe missão, emana de Deus. Eu estou fazendo isso porque é da minha competência. O outro irmão está fazendo aquilo porque é da competência dele. Meu irmão Cláudio, se eu chegar perto de um violão, o violão sai correndo. Porque eu não sei nem segurar. Né? Então, é importante e você tem fé que você vai chegar aqui e vai tocar. Bem. Por quê? Porque além da fé, eu tenho que me preparar para fazer. Eu tenho certeza que o Cláudio, o dia inteiro, pensou, tem que tocar, tem que estar concentrado, dar uma olhadinha na pauta. Né? Fé, além da entrega, é ser participante também. O Evangelho de Jesus, além da nossa entrega a Ele, da nossa vivência nele, nós também temos que participar. E é essa questão que é a chave da vivência do Evangelho de Jesus. Temos que também participar desse Evangelho. Como eu coloquei para vocês, no momento da sua ascensão aos céus, Jesus deixa uma ordem. Nós chamamos de a grande comissão. Jesus está no monte, aparece um clarão, chega Jesus, chegam os apóstolos, vão chegando mais seguidores, discípulos próximos, e Jesus vai dizer, como eu coloquei a vocês, ide e pregai o Evangelho a todos os seres e por toda a terra. Isso foi para os apóstolos? Só?
Foi para os 50, para os 70, para os 500? Só? Para todos nós. É obrigação de cada um de nós fazer o que estamos fazendo aqui. Pregando o Evangelho. E quando nós usamos o termo pregar o Evangelho, não é algo de uma religião ou outra, não. São termos que nós usamos, outros termos outros irmãos usam, mas é discursar sobre o Evangelho, falar sobre o Evangelho, sempre, constantemente. Né? Mas é muito mais importante que uma frase de Chico Francisco de Assis, quando fala, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que discursar o Evangelho, não importa o nome, temos que fazer palestra sobre o Evangelho. Francisco de Assis tinha uma frase que é maravilhosa, que ele disse o seguinte, temos que pregar o Evangelho constantemente, diariamente, o tempo todo. Se for necessário, com palavras. Captaram? Ou seja, viver o Evangelho. Logicamente que vamos precisar da palavra para as pessoas que não conhecem, para auxiliar no entendimento, mas a nossa vida tem que ser essa pregação, essa palestra, esse discurso do Evangelho. Nossa vivência no Evangelho, no Cristo. Comportamento, forma de lidar com cada um, com o próximo, na sociedade, não importa. Temos que ser dessa maneira. Tá? E é uma questão de pensarmos. Tá? Quando eu falei que os apóstolos, voltando ao pensamento aqui dessa perícope, desse trechinho, o que eles estão se preocupando? Só tinham pão. Tá? Por quê? Eles não têm fé, mesmo vendo. O que Paulo de Tarso diz? Caminhamos por fé, não por vista. Nós não vamos porque olhamos, nós vamos porque temos fé, porque nós acreditamos. Eu sou espírita porque eu acredito nos espíritos. Não porque eu vejo. Estou vendo nada, eu sei que tem um monte aqui, e eu não estou vendo. A minha fé diminui porque eu não vejo? Não. Não tem a mediunidade da evidência, nem da audiência, nada. Né? Nessa encarnação não foi para mim. Mas os amigos que têm evidência sabem muito bem que somos cercados por nossos irmãos, né, fora da matéria. Eu acredito porque eu sei, eu acredito porque eu estudei lá no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, como Kardec fala no livro dos médiuns, no capítulo 3º da parte 1ª, quando ele fala exatamente sobre isso. É mais importante os que entendem, aprendem e conhecem o fenômeno, são mais firmes na fé com relação à doutrina, do que aqueles que veem o fenômeno. Ver, tá? Todos nós vemos. Agora, sentir, estar na nossa mente, é outra questão. Tá? E como é o pensamento básico, eu perguntei a vocês, quantas vezes Jesus vai ter que limpar nossos olhos para caminharmos com ele no Evangelho? Lembra que Jesus diz, quem quiser me acompanhar, vir após mim, ou seja, ele vai pavimentar um caminho. Veja como é que Jesus é bom. Ele vai na frente pavimentando o caminho, facilitando a nossa vida. E quem quiser ir após ele, carregue sua cruz, siga. Né? E aquela coisa, ele precisa nos limpar os olhos para podermos enxergar. Veja outra coisa muito importante. Esse cego, como eu falei para vocês, é muita coisa nessa trechinho. Esse cego, ele foi cego a vida inteira? Não. Porque se ele conhece árvore, ele já enxergou uma árvore. Ou seja, é a nossa condição como encarnado. Nós não conhecemos o mundo dos espíritos porque viemos dele. Chegamos aqui e ficamos cegos para isso, certo? Jesus limpando nossos olhos com a doutrina espírita, com tudo que vem do Evangelho, nós não percebemos esse mundo espiritual? Tá? E aquela questão, mais uma vez, quantas vezes Jesus tem que ficar limpando nossos olhos? Se nós sabemos, se nós vimos, se nós entendemos. E uma coisa bem interessante, quando eu estava pensando sobre isso. Jesus, será que vai ter paciência o tempo todo? Vai. O que ele diz? Perdoe 70 vezes 7. Olha a quantidade de vezes que Jesus vai ficar passando a mão nos nossos olhos para nós enxergarmos. Quem que perde a paciência nessa trajetória? Exatamente.
Quantas vezes vocês já viram alguém que está buscando um caminho, está até ali firme, trabalhando, mas daqui a pouco larga tudo e vai embora? Quantas vezes? Por quê? Porque não viu. Porque o que quis não foi rápido. O que tem, eu quero isso. E não aconteceu. Aí voltamos à vivência do Evangelho e a questão de tudo ser de Deus. É aquela coisa, eu quero hoje, sei lá, qualquer coisa que nós pensamos aqui, que você queira muito. Eu quero muito isso aqui para a minha vida. Mas é dos desígnios de Deus você ter isso? Vai ser bom para você ter isso? Nós sabemos o que é melhor para nós ou Deus sabe o que é melhor para nós? Eu posso pedir, eu gosto muito de velocidade, eu quero uma Ferrari. Não posso querer? É bom para mim? Ter um carro que vai chegar a 380 km por hora? Provavelmente não. E qualquer coisa que vocês pensarem é a mesma situação. É bom para mim naquele momento? Eu gosto, eu acho maravilhoso? Sim. Mas nós pensamos tudo que vem de ônus atrás disso, dessa nossa vontade? Não. Mas Deus sabe. E é por isso que Ele só nos dá o que nós precisamos. Certo? Ou Deus nos deixa de dar o que nós precisamos? O que Jesus diz? Qual pai que o filho pedindo pão vai dar pedra? O pai vai dar um pão, mas sabe, vai dar o pão na medida. É pensar em criança. Que a criança não quer comer qualquer coisa, doce, refrigerante, muitas vezes. É que nós que somos pais, avós, fazemos. Não, é essa quantidade aqui. Não, você não pode tomar refrigerante, toma suco. Não é assim que nós fazemos? Imagine o pai. Imagine. Então, é muito importante pensarmos nisso. E aqui, todos os questionamentos que nós fizemos, e todos nós concordamos com as respostas, certo? Pergunta que incomoda demais. Ora, se somos cristãos, entendemos tudo isso, conhecemos o Evangelho, sabemos os seus fundamentos, estamos aqui há tanto tempo na doutrina espírita, por que nós não impactamos a sociedade com nossos valores? Porque todos nós aqui, que conhecemos o Evangelho, estamos no Evangelho, nos consideramos estar no Evangelho, não impactamos o todo. Não impactamos o nosso vizinho, não impactamos nosso trabalho, nosso clube, nossa casa espírita, por exemplo. É que nós não podemos nos furtar dos problemas que existem nas casas espíritas. Muitas vezes situações que não são tão cristãs, nós sabemos disso, né? Que não é lugar de santo, e que bom que não é lugar de santo, né? Lugar de quem vem trabalhar, de quem vem estudar, de quem vem se curar das suas dificuldades. E, naturalmente, qualquer núcleo social vai ter suas dificuldades. Então, é uma questão básica. Por que nós não conseguimos impactar a sociedade com os nossos valores? Vejam bem, isso aqui é do censo de 2020, tá? De 2010, melhor dizendo, porque de 2020, 2021 ainda nada. Enfim, trata da religiosidade do Brasil. Vejam bem, Igreja Católica Romana, o padrão da maior igreja, 64%. Vou ficar só, não vou botar as vírgulas não, tá? Evangélica, aqui um parênteses para evangélica, que é uma coisa totalmente fora de contexto, mas tudo bem. Que aqui a questão do evangélico é quem é pentecostal, quem é protestante, ou deveria ser tudo protestante, quem é pentecostal, quem é sétimo dia, quem é mormon, quem é adventista, então tudo aqui como evangélico. E pergunta interessante para nós: nós somos evangélicos? Somos? Somos ou não? Sim. Nós acreditamos no Evangelho? Então, somos evangélicos. Nós somos cristãos? Não, porque nós acreditamos em Cristo. Isso é para nós vermos o peso do cristianismo em quantidade. Vejam bem, 22, espírita, ou seja, nós, 2%. Umbanda e candomblé, 0,3%. Isso aqui está meio mandrake, mas tudo bem. Censo, eu fiz censo em 1900, lá para trás. Acho que eu tinha 30 e poucos anos, sei lá, nem lembro mais. Mas foi lá para trás. E é complicado o censo, mas tudo bem, ajuda bastante.
Aqui outro parênteses. Vamos colocar que Umbanda e Candomblé dê 1%, para ficar resumido. O umbandista é cristão? O candomblessista é cristão? Olha a quantidade de cristão que está nessa história aqui. Hein? Outras religiosidades. Tá ali 2,7%, 3%. Dessas outras religiosidades, com certeza metade é cristã. Tá? Que outras religiosidades, por mais que nós colocamos, ele está falando de muçulmano, de budista, disso, aquilo, então vai achar ali no meio um ou outro que é cristão. Por exemplo, no Alcorão, eles tratam Cristo com uma deferência como profeta importantíssimo. Nos budistas, tratam Jesus com uma referência importante. Então, vamos lá. Sem religião, 8%. Não sabe, 0,1%. Mas essa turma sem religião, eu conheço um monte de religião sem religião que é cristão, acredita em Cristo. Não? Você não conhece? Não tem religião não, mas acredita em Deus. Não. Vejam bem, 64, 86, 90, seria 90 e tantos por cento. Como é que 90 e tantos por cento de pessoas aqui no Brasil acreditam em Cristo, ou seja, são cristãos, mas não impacta a sociedade esse cristianismo? Essa é a pergunta que incomoda muito, por isso que eu coloquei essa questão da vivência do Evangelho. Como? Imaginem, somos 120, 140 milhões, nem lembro mais. Ou seja, imaginem que 100 milhões sejam cristãos e os outros mais ou menos, e não faz efeito. Isso acontece por quê? Porque nós, por isso que eu coloquei que é uma pergunta que incomoda, nós não impactamos nem a nossa própria vida com o Evangelho. A grande maioria de nós, cristãos, nem a nossa própria vida é impactada pelo Evangelho. Ou seja, nós, conhecendo o Evangelho, conhecendo Cristo, dizendo que vive com Cristo, como eu coloquei, estamos amanhã, vamos passar por toda uma comemoração da Igreja Católica desde domingo, da Paixão de Cristo. Mas vamos estar em procissões, enfim, tudo que... E não vivenciamos o Evangelho. Essa é a grande questão da vivência do Evangelho. Por isso eu perguntei, não impacta a sociedade. Se não impacta a sociedade, é porque não impacta nem a nossa vida. Pense no seguinte, vocês já não conheceram pessoas que vivem minimamente o Evangelho? Na sua benevolência, na sua caridade, na sua paciência, na sua atitude com as pessoas. Já conheceram pessoas assim? Essas pessoas não impactam a nossa vida? Elas não fazem diferença quando você está perto delas? Eu vivi com uma pessoa assim a minha vida toda, quase toda, enfim, até ela voltar para o mundo espiritual. Era impactante a presença da minha avó na família, em tudo. Quem conheceu, as pessoas que conheceram, as pessoas que conviveram, as pessoas que eram parentes próximos, que todos se sentiam impactados por uma pessoa que tinha minimamente a vivência do Evangelho. Imaginem se imaginem, olha isso aqui. Vamos pensar que só aquela pontinha, aquela marca amarela ali, não convive com o Evangelho, não vive o Evangelho. E todos à volta vivessem o Evangelho. Imagine o mundo que nós teríamos. Imagine a paz de espírito, a tranquilidade para sair de casa. Aí não precisavam nem de fé, porque todos, se a gente vive no Evangelho, a gente já tem a fé robusta, mas nós acordamos, fazemos nossa oração e vamos viver a nossa vida em paz. Porque nós saberíamos que sairíamos das nossas casas. A cada irmão que nós encontrássemos, seria um irmão onde nós pensaríamos da mesma forma. Pensaríamos na paz do Cristo, na graça divina, no amor, na caridade. Porque ele viveria da mesma forma. Então, é uma questão de comportamento. Estarmos nos comportando com relação ao Evangelho, na vivência do Evangelho. E essa questão de não impactar incomoda. Incomoda bastante. Deveria nos incomodar bastante. Ou seja, eu sou cristão, entendo que tenho fé, eu quero mudar, ter essa ideia de mundo. Estava conversando aqui momentos antes, o que nós falamos? Acho que nem a nossa geração e tal, acho que a gente volta aqui e esse mundo de regeneração não vai chegar.
Porque a cada momento, o que nós vemos nas ruas, nos noticiários, as várias situações que nós temos em torno de cada um de nós? A falta de vivência do Evangelho. Por quê? Se nós vivemos do Evangelho, eu falei isso para um aluno há pouco tempo. Estava falando sobre respeito, e eram alunos do 9º ano, 13, 14, 15 anos. Respeito é fundamental. Se você respeita o próximo, no mínimo, não falei nem amor ao próximo, não. Respeitando o próximo, no mínimo, você vive tranquilo. Que eu respeito você, você me respeita. Então, nossa relação vai ser harmônica. No mínimo, harmônica. Exatamente. Aí ela falou, aí eu falei, olha só, a questão do respeito, lá em Copacabana. Se você sair daqui, descer e ir lá para a praia, você deixa seu celular e vai para tomar um banho no mar? Aí a turma falou, não, claro que não, senão quando eu voltar não tem celular. É porque não tem respeito. É essa a questão que eu estou falando para vocês. Se houvesse o respeito mútuo de toda a sociedade, vocês poderiam ir para a praia, trocar sua roupa, botar ali, deixar o celular em cima, ir para a água, tomar seu banho e voltar que o celular estaria ali. Não é isso? Isso não é o mínimo de viver o Evangelho do Cristo? Fazer com o próximo, ou melhor, não fazer com o próximo o que você não quer que seja feito contigo? E essa questão é básica. Minimamente. Isso foi para uma turma de crianças. Criança não, trato eles como adolescente. Aliás, com essa turma eu já trato ele pensando, vocês são adultos já. Hoje em dia, 15 anos, não dá para ficar não, adulto. Vamos conversar como adultos. Tá? E aquela coisa, por que acontece isso? Vejam bem, voltando a Marcos. Marcos vai dizer o seguinte, e tomando o cego pela mão. O que é isso? Convite divino. É Jesus convidando, puxando pela mão. Vejam, nós não ouvimos o chamado divino, ou melhor, voltando, Jesus nos chama constantemente ao trabalho? É só lembrarmos de várias parábolas que relação chamar trabalho, aceitar ou não. Não é isso? Vários momentos. Jesus nos chama constantemente ao trabalho. Nós ouvimos esse chamado sempre. Pior, quando nós ouvimos, nós vamos? Tem dia que sim, tem dia que não, né? Conforme a situação, nós até ouvimos, mas aí hoje não dá. O que Jesus diz? Me siga. Aí um vai dizer, não, mas eu tenho que enterrar meu pai. Outro Jesus diz, me siga. Não, mas eu tenho que cuidar dos meus negócios. É essa questão que nós precisamos atentar para viver o Evangelho. Jesus nos chama constantemente. Mas nós temos que estar ouvidos de ouvir, temos que, quando ouvir, aceitar e, como estávamos falando antes, estar preparados. Tá? Sem preparo, nós não vamos servir ao Cristo. Essa corrente de pensamento, eu faço caridade, não preciso estudar o Evangelho, não preciso estudar isso, não preciso estudar aquilo. Não. Tem que estudar. Palavras do Espírito de verdade, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Podemos fazer caridade sem saber como? Vamos pensar no seguinte, vamos aqui sair da vamos fazer marmitas quentinhas, vamos levar para os pobres que tem ali e tal. Aqui pertinho, desceu ali a Dom Helder, infelizmente, muitos. Tudo bem, estamos bem na caridade? Mas sabemos chegar lá? E se não soubermos chegar lá? O que vai ser? Temos que estar preparados a esse chamado. Depois, levou-o para fora da aldeia. Eu peguei só alguns trechos, tá? Que naquela passagem tem muitos outros trechos para assunto que são importantes. Tá? Levou-o para fora da aldeia, se afastar do meio que te impede de enxergar. Tá? Se afasta. Jesus chamou, você começou a ver mais ou menos, se afasta. Tá? Isso é uma questão que as pessoas que estão à sua volta são piores? Não, mas você precisa mudar. Se você foi chamado, ouviu o chamado, Jesus te puxou, se afasta. É aquela coisa básica. Tá? Você vai levar uma pessoa que tem problema X, Y, Z, não importa qual, para um espaço onde aquele problema essa vontade, esse desejo é fartamente saciado?
Por exemplo, você é uma pessoa que tem problemas de comer muito, enfim, e você vai permitir que ele viva num meio de pessoas que acham da mesma forma? Ou então, vamos num rodízio. O sujeito fala, estou falando de dieta. Vamos no rodízio hoje? Você precisa sair, porque as pessoas... lembrei isso agora porque eu já vi isso acontecer. Parente, juntou um grupinho, uma das pessoas estava falando de dieta necessária por saúde. Aí vira um deles, vamos fazer o quê? Não, tem um rodízio maravilhoso. Uma bancada de massa. Gente, a pessoa está ruim aqui do lado, fazendo um esforço danado para fazer um regime, a ideia do outro é levar para o rodízio. É isso, não é uma questão de a pessoa é ruim, é má, o espaço, não. Você precisa sair para que os seus desejos, as suas fraquezas não se potencializem e você caia, se afaste. Por isso Jesus manda ele sair da aldeia, sai desse grupo. E melhor, no finalzinho ele vai dizer, não entre na aldeia nem digas a ninguém da aldeia. Ou seja, siga em frente. Por isso que eu coloquei, atravesse o deserto da incerteza para alcançar o porvir. Siga em frente, vá em frente. Ouviu o chamado, Jesus chamou, puxou, vamos segui-lo. Se afasta do meio que te dá dificuldade, ele traz dificuldade. Tá? Mas siga em frente. A partir do Evangelho, quando nós tomamos o Evangelho na nossa vida, não há volta. Não pode haver volta. Se nós entendemos o Evangelho, tomamos o Evangelho, nós não podemos retornar. Tá? E por que eu coloquei isso aqui? Atravesse o deserto da incerteza para o porvir. Por quê? É mais um exemplo do Cristo. O que o Cristo diz? Acontece num determinado momento da vida de Jesus. Tá? Ele se afasta, certo? Jesus se afasta do seu meio. O que ele vai fazer? Ele se afasta do seu meio, vai se batizar com João Batista. Foi isso? Jesus, naquele momento, é como se fosse Deus dizendo para ele, como chegou a hora, vamos à missão. Ele vai se afastar e vai se batizar. Ele vai em frente e vai se batizar. O que ele faz depois do batismo? Vai para o deserto. E nesse deserto, o que ele vai ter? Tentações. O exemplo que eu coloquei aqui, a pessoa que precisa fazer um regime porque está obeso, porque está com dificuldade, tá? Não vai passar por esse deserto de tentações, não vai ter a vontade de comer. Isso é para quem fuma, para quem bebe, qualquer situação. Não vai passar um período que vai ser um deserto, que vão ser tentações e tentações e tentações. Por isso Jesus vai dizer, não entre nas aldeias, nem diga nada a ninguém. Vá, se isole, passe por suas tentações, porque seguir o Evangelho, tomar-se do Evangelho, vai nos causar esse deserto de tentações. Porque toda vez que nós percebemos, isso aconteceu comigo, com certeza aconteceu contigo e com todos que estão aqui, quando nós paramos e pensamos, vou me dedicar à doutrina, vou estar no centro, vou trabalhar, qual a reação de todos em volta? Família, amigos, qual é a reação de regra? Obviamente tem as exceções, famílias que, nossa, que maravilha, vamos junto todo. Mas de regra, o que acontece? E já vai, você? Agora? Não é assim? E não foi o que aconteceu com Jesus? Quando ele vai falar na Galileia? Em Nazaré, melhor dizendo, na Galileia, Nazaré. Mas esse aqui não é o filho do construtor, José? Mas a gente conhece ele. Ele é Messias? Não. Ele é profeta? Não. O que Jesus vai dizer? No seu meio, você não vai ser. Por isso tem essa questão. Vá para o seu deserto, vá sentir as tentações, vai fortalecer, ter sua fé robusta, firme. Não foi isso a questão da tentação? Jesus se manter firme? E depois você tem por vir, que é toda a sua missão e tudo que nos espera à frente. Tudo que nos espera à frente. E vejam, nós precisamos passar por isso, porque lá em Filipenses, na belíssima carta, das belíssimas cartas de Paulo, ele vai dizer em determinado momento, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Seguir o Evangelho, vivenciar o Evangelho, não é eu, não sou eu, não é para mim, é para Cristo. Por isso Paulo diz que nós somos escravos do Cristo, que Jesus nos tira da escravidão. É muito interessante que Paulo usa esse termo,
em várias questões. Né? Jesus nos tira da escravidão do mundo e nós nos sentimos seus servos, seus escravos. Por quê? Eu quero servir a Jesus. Todos nós aqui queremos servir a Jesus. Nós não queremos voltar. E quando nós vamos seguir a Jesus, nós temos que ir pelo que é do Cristo, pelo que é divino. Não buscando o que é meu. O que é meu? Primeiro, o que é meu? Alguém aqui tem alguma coisa? Jesus diz, o Filho do Homem não tem uma pedra para deitar a cabeça, não é isso? Vejam bem, Jesus nasce num espaço que não era dele, ele passa toda a sua vida, todas as situações que Jesus entra em alguma casa, está em algum lugar, acontece alguma coisa, quando ele está num barco, era dele? Era? Nenhuma situação, Jesus está em algo que é dele, propriedade dele. E final, quando Jesus vai ser enterrado, ele foi enterrado no que é dele? Ou seja, tudo Jesus entregou a Deus, deixou pela vontade de Deus. Se nós estamos seguindo o Evangelho, nós temos que fazer a mesma coisa, deixar pela vontade do Cristo, que é a vontade divina. Fazer como Paulo ensinou. Paulo vai dizer aos Coríntios, já que vocês não conseguem seguir ao Cristo, me siga, porque eu estou seguindo ao Cristo. Para quem pensa que seguir Jesus é difícil, tudo bem, então siga Paulo de Tarso. Fica mais fácil? Fica? Paulo de Tarso seguiu o Cristo, então é a mesma coisa, seguimos a Cristo. E vejam bem o que Jesus vai dizer. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque passa disso, é procedência maligna. Por quê? Vejam, busquemos o que é do Cristo, não o que é nosso. Isso não tem meio termo. Viver o Evangelho não pode ter meio termo. Nós não podemos relativizar fé, ou melhor, nós não podemos fazer da fé mercantilismo, nós não podemos relativizar moral. Ou seja, eu tenho a fé aqui, eu venho fazer a palestra aqui, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus não agiu assim. Se eu vou seguir o Evangelho, eu não posso relativizar determinadas questões. Eu não posso relativizar, melhor dizendo, determinadas coisas. Como eu falei, ética é ética. Eu não posso dizer que meu amigo aqui fez um negócio errado. Poxa, mas ele é meu amigo, deixa pra lá. Não. Fazer como Jesus. Busque, vá com ele e chame ele a estar no caminho novamente. Infelizmente, aí vem a questão que eu falei aqui da sociedade, o que nós vemos hoje de campeando? Relativizar moral. O que é bom, se é da minha turma, se é ruim, mas é da minha turma, tudo bem, deixa para lá. Vice-versa. Nossas atitudes com determinadas situações. Se hoje não está bom não, mas amanhã acontece a mesma coisa de outra forma, aí está bom porque me interessa. Não é isso? É aquela coisa, para vocês terem uma ideia bem resumida disso, conversando com um colega até ontem sobre futebol, hoje sobre futebol. A maioria aqui gosta de futebol, né? O juiz não dá um pênalti para o time adversário. A gente fica contente, né? Não deu pênalti contra nós, beleza, né? Aí, próximo jogo, não dá um pênalti contra a gente, a favor, nosso favor. Aí o juiz é isso, o juiz é aquilo. Como assim? Você achou bom quando ele fez contra o outro? Agora está reclamando que fez com você? E isso é uma coisa simples, hein? A mais importante das coisas sem importância, futebol. Imagine na vida. Quando é no coleguinha, legal, tomara que ele isso mesmo, enfim. Mas quando é comigo, com o meu coleguinha, com um coleguinha que eu tenho amizade, não pode. Aquela velha frase, lembram? Quem é mais antigo lembra. Hoje não é muito usado isso não, mas antigamente era. Aos meus amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Não é isso? Hoje está pior ainda, né? Hoje está muito pior essa frase. Eu acho que ela caiu em desuso, porque ela ficou até muito boa pelas nossas questões. Então,
É importante termos essa ideia de vivenciar o Evangelho, tá? De ter esse trabalho, tá? Como desafio de vivenciar o Evangelho, porque nós precisamos buscar conhecimento, tá? Desenvolver a sabedoria. Sabedoria não é conhecer. De conhecer, nós chegamos a ser sábios. Tá? Buscar esse conhecimento, lutar contra o mal que existe em nós, em cada um de nós, tá? Ou seja, a ausência do bem. Tá? O que é o mal? O mal existe? Existe? É a ausência do bem, certo? É como a escuridão. A escuridão é a ausência de luz, não é isso? Assim é o bem e o mal. Lutar contra o mal que existe em nós, ou seja, a nossa ausência de fazer o bem. Tá? Por isso que Agostinho vai dizer, né, em determinado momento do Livro dos Espíritos, questione se você deixou de fazer o bem. Ou seja, fazer o bem constantemente é da nossa vivência do Evangelho. Trabalhar do que nos falta. Tá? Somos perfeitos? Tá? Nem um pouco, né? Trabalhar do que nos falta. Ou seja, buscar, se eu tenho uma dificuldade em alguma coisa, estar ali lutando constantemente para mudar essa condição, estar melhor nisso. Tá? E com detalhe, também no trabalho de potencializar os que somos bons. Eu sou bom nisso, aí qualquer campo, tá? Somente no campo espiritual, campo moral. Fortalecer os que eu sou bom. E buscar estar sempre trabalhando no que falta, sem conflito. Ou seja, sem essa coisa, eu estou fazendo errado isso, mas eu tenho medo, mais isso, mais aquilo. Não, é encarar de frente. Eu tenho falha nesse campo moral. Trabalhar, buscar, estudar, me esforçar, sem conflito, indo em frente. Por quê? Trocar a culpa por responsabilidade. Por isso a questão que eu coloco ali de sem conflito. Tá? E eu sou errado nisso. Tá? Se eu ficar nessa coisa que hoje em dia também é muito comum, tá? Eu não faço isso, eu não tenho aquilo, porque a culpa é do seu João, a culpa é do centro, a culpa é do meu trabalho, a culpa é do governo. Onde está a nossa culpa? Aonde está a nossa falta de esforço? Aonde está a nossa acomodação? Nosso medo, nossa ansiedade, nossa aflição, que dificulta tudo. Por isso, trabalhar o que nos falta precisa ser sem conflito. Tá? Hoje em dia, das coisas que acontecem em todo mundo, e hoje em dia todo mundo bota a vida em tudo quanto é lugar. Vocês já viram alguém falar assim, poxa, eu fiz isso aqui de errado porque eu errei? Já viram isso? É sempre a mesma coisa. É o governo, é o antigo governo, é vai tudo. Você bota a culpa em tudo. Menos olhar para dentro de si e perceber suas dificuldades. Isso é a vivência do Evangelho. Porque Jesus mostrava as dificuldades das pessoas não com cobrança, não com culpa, mas como alerta. Quando Jesus faz o sermão dos 8 As, ele fala sobre os hipócritas, os fariseus, os escribas hipócritas, Jesus não está acusando a eles, Jesus está mostrando a eles as falhas que eles têm. Ou seja, vocês falham nessa situação, melhorem-se, transformem, mudem. Tem uma conversão, e gente, conversão não é aquela coisa básica de eu me converti na igreja tal, no centro tal. Não, isso é adesão. Eu não estou satisfeito no centro X, vou para o centro Y. Eu me converti em alguma coisa? Eu aderi ao outro meio. Mas normalmente, vocês sabem muito bem disso, se alguém sai de um centro e vai para outro, é porque se aborreceu no centro que estava. Ou porque não fizeram a vontade, não fizeram a minha vontade, vou para outro. Eu acho que a maioria aqui já viu isso, né? É uma amiga minha que lembrou, que chamava de espírita pipoca. Vai para cá, para lá, para lá, para lá. E pior, tem uns que fundam um centro, ficam tão aborrecidos no um, e aí não consegue também a vontade no outro, que vai lá e funda o centro deles, tá bem? Não tem problema nenhum. Mas é um fato. É um fato. Por quê? Porque não quer trabalhar o que falta. Tá? Quer sempre ter culpa de alguém, não a sua responsabilidade. Contar uma historinha rápida para vocês das dificuldades que tem, 5 minutinhos, tá? A historinha é 30 segundos. Para vocês terem ideia, eu já vi uma situação no centro assim, por quê? Não faz a vontade, é complicado. E aquela questão de DED, a pessoa todo ano fazia almoço fraterno, em determinado momento. E sempre uma moça coordenava fazer ali a comida. Toda a comida, que dava tudo e tal. E um belo dia,
alguém novo no centro, não sabemos dessa questão, chegou cedo e começou fazendo a preparação, cortando uma batata e tal, isso aqui. Quando a pessoa chegou, gente, foi uma confusão, que o resultado foi afastamento do centro. Pensa que é brincadeira? A gente ri, mas é verdade. É aquela coisa, está no Evangelho? Não está. Se está no Evangelho, se alguém começa a preparar alguma coisa que você vai fazer, qual o sentimento que temos que ter? Gratidão. Entra a questão do Evangelho. Um dos motivos que não impacta a sociedade. Nós somos gratos por tudo que temos? Não somos. Lembrem dos apóstolos. Veem a multiplicação dos pães, estão com um pão, e em vez de estarem gratos por ter um, estão reclamando porque tem um. E assim, e a nossa sociedade, isso é importante porque é sempre bom lembrar, os apóstolos são um reflexo de cada um de nós. Eles eram perfeitos? Não. E vejam, cada um tinha uma personalidade, cada um tinha uma mania, um jeito, uma ação, que mostra que todos nós, sem exceção, vamos receber o chamado. Não é dificuldade que nós tenhamos. Jesus não veio para os que são bonzinhos, Jesus veio para os doentes. Por isso, nós precisamos estar na vivência do Evangelho. E essa questão de trabalhar o que falta, trocar a culpa, tem uma frase de um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, ele vai dizer que nós somos mais ou menos assim, que nós somos compostos, nós homens somos compostos porque temos e do que nos falta. Por isso, essa ideia que nós precisamos ter para seguir o Evangelho, trabalhar o que nos falta. E para terminar, voltando ao que é o Evangelho, voltando lá para o Evangelho segundo o Espiritismo na introdução. Aquele momento que vimos a importância do Evangelho, passa um tempinho depois, Kardec diz o seguinte, aí sim, nos colocar dentro da ideia de vivenciar o Evangelho. Para os homens em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública, o princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Queridos, é a melhor definição do que é de cada um de nós estar no Evangelho. Levar o Evangelho para todas as circunstâncias da vida, privada, social, no trabalho, na igreja, no centro, não importa. O Evangelho tem que estar na frente. Precisa estar na nossa frente. Mas vejam que importante, é princípio básico fundado na justiça. Sem justiça não existe vivência do Evangelho. Justiça é tão importante que Jesus, no momento de trazer a regra ética, ou seja, as bem-aventuranças, ele por 2 vezes bate no ponto da justiça. Se eu não for justo, eu não sou amoroso. Se eu não for justo, eu não vou ser puro de coração. Se eu não for justo, eu não vou viver na verdade. Se eu não for justo, eu não tenho condição moral de viver o Evangelho de Jesus. Queridos, foi um desafio, né? Mas vamos aceitar? Vamos? Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Muito obrigado sempre pela atenção e o carinho de vocês. Obrigado, Rubens, pelas palavras. A você que nos assiste, muito obrigado pela audiência aí. Curta, compartilhe, por favor, e uma ótima noite. Fiquem com Deus.